Canal Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal e sou criador de abelhas. Inclusive no meu mestrado eu cursei 2 disciplinas, apicultura nessa ordem e meliponicultura. Isso não quer dizer absolutamente nada. O que significa? Nada se você só cursar como uma coisa qualquer e não aprender. No caso lá especificamente eu fui muito focado e eu acho que aprendi alguma coisa, mas eu já sabia também. Apenas melhorei um pouquinho, quase nada, mas sim. Retrospectiva da semana, número 142, os vídeos da semana. Você sabe mesmo diferenciar as madeiras? Ali eu apresento alguns conceitos. Madeira de lei, madeira protegida por lei, madeira nobre, madeira não nobre. Inclusive quando eu falo lá de jacarandá da Bahia, eu especifico que ela era madeira de lei, virou madeira protegida por lei, é madeira nobre. Ou seja, só não encaixa madeira, não é nobre, né? Alguns podem até dizer que sim. E falei o caso da imburana, mas falar da questão do imbuzeiro. Imbuzeiro, Espondias tuberosa, recebe essa denominação por conta de uma chamada estrutura radicular, chamada cuncas, que é uma estrutura globosa que tem nas raízes da planta. Logo, ela armazena uma quantidade de água para o período de estiagem e é uma planta também protegida por lei, mas não é madeira de lei. Porém, a madeira dela, se eu encontrar seca que derruba muito, eu ainda tenho aqui o interesse de um dia encontrar. Ela forma muito oco, mas é uma madeira muito dura e certamente ela dá um acabamento muito bonito. Nunca vi nada, já vi pessoal fazer estaca, morões para seca, mas nada disso. Abelhas cospe fogo, é o caso das abelhas do gênero Oxytrigona. Todas elas produzem. Eu fui pesquisar qual era a substância, sabia que era um ácido, não sabia qual era o ácido. É o ácido mesmo que tem cupins, principalmente nas formigas, muitas, inclusive com relatos aí da literatura, com formigas que conseguem lançar até 1 metro de distância. No caso das abelhas mandibular, essa produção, elas lançam e esse material serve para se defender. Então não tem ferrões, um tipo de abelha. A mais como que a gente conhece aqui a tataíra, que o pessoal também chama, tem até uma serra da tataíra, na Serra do Araripe, por conta da espécie, que o pessoal chama ela de caga-fogo, mas em outras denominações, mas cospe-fogo também é interessante. Então foi um vídeo que eu, ali no caso eu falei, mostrei inclusive a fórmula estrutural do ácido que é produzido pela abelha, que também é produzido por outros insetos, além de formigas e também de cupins, que é o ácido fórmico, e recebe essa denominação porque foi isolado a princípio em formigas, mas é o ácido metanóico. Inclusive a nomenclatura é essa, a nomenclatura da IUPAC, né? IUPAC é União Internacional de Química Pura e Aplicada. Você diz porque é IUPAC? Porque está em inglês. Yes, baby. Então, eu falei nesse vídeo, expliquei uma coisa que eu fui falar uma vez, que ela cuspia fogo, e aí vem aquelas pessoas, somente alguns que se acham, porque tem uma certificação qualquer, se acham os supra-sumo de tudo, do conhecimento. Aí, assim, eu respeito demais, eu tenho contato com muitos doutores, inclusive alguns, quando eu teve até um caso engraçado agora recentemente, da questão lá da espatóide, e na hora que eu mandei, mas foi tão imediato, a doutora me retornou. Tem vários deles, faz isso. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu procuro não ficar lá toda hora, fulano, auxiliar nessa questão. Não. Nutriente revolucionário das abelhas é um açúcar, é um dos carboidratos, carboidrato doce, na verdade está presente no mel, que é a treulose, e ela tem uma questão interessante, que ela é formada, é um disacarídeo formado por 2 monômeros de glicose, diferente da sacarose, que é formado por frutose e glicose, nessa paridade. Mas o interessante é que ela não requer tanto a questão da insulina, aí vai uma questão interessante, que é para as pessoas que têm diabetes, que precisa fazer reposição desse hormônio, que é produzido no pâncreas, na parte endócrina do pâncreas, tá bom? O pâncreas é uma glândula mista, que produz uma parte que parte endócrina lança diretamente na corrente sanguínea, a parte exócrina lança vamos pensar, chamar aqui, não sei, mas eu uso o termo mais médico, luz intestinal, que são as enzimas digestivas. Entendido? Então, qual a importância disso? Por que o disse revolucionário foi descoberto, encontrado em 2012, mas que os nativos de todas as partes do planeta, claro, na Europa,
vamos pensar aqui do novo continente, da América, da África, da Ásia e da Oceania, ele já falava que o mel era importante, inclusive, para a cavidade oral. E o importante ali do que eu relato, que tem nos documentos, nos artigos científicos, é justamente que esse açúcar ele não é interessante para as bactérias, normalmente, que aproveita na cavidade oral, ou seja, na boca, para oxidar carboidratos, entre eles o açúcar, sacarose, e aí o cuidado, aquela questão de sempre fazer escovação bem, escovar bem os dentes, a fita dental, fio dental, parece até que eu aqui sou odontologista, passando esses conceitos, isso tudo, mas o importante é que, além da questão da glicemia, que não eleva a glicemia e não requer uma questão muito de insulina, até uma questão interessante, que é a questão da defesa, de não formar cárie dentária, que não só. Esse pessoal até pergunta, tem sempre aqueles puristas que eles querem saber mais que todo mundo. Ah, mas é o esmalte dente. Não, o esmalte, depois a dentina, chegando à raiz do dente. Ou raízes, dependendo do dente. Tá bom? E caiu, perdendo o dente, podendo chegar até uma endocardite. Tá? Falei bonito? Eu já que o cara explorar. O jornal do ABC foi o número 151. Eu falei dos cuidados das montagens de caixa. Apresentei aqui 3 caixas Santo. A caixa Santos é um desenvolvimento propriamente meu. A Santos Júnior, Santos e a Super Santos foi eu que pensei, que idealizei. Quando desenvolvi, fiz isso. Então, qualquer pessoa pode fazer com qualquer coisa. É um desenvolvimento próprio, uma criação própria. Mas parecer, cuidado, que tem muita coisa que parece aí. Igual dizia meu avô, um cambito com uma calça pode parecer um homem. Será que é um homem? Um boneco, um macaco? Mas é muitos critérios. Mas ali eu falei que você tem que cuidar, porque tem que estar hermeticamente fechado as suas caixas para evitar problemas das abelhas. Porque um oco, um cupim, uma rocha e outros ambientes, subsolo onde a abelha pode viver, ali só tem o espaço onde elas controlam, o espaço de acesso, entrada e saída, tá bom? Dessa maneira. Então isso aí eu chamei a atenção. E o último vídeo da semana, máquinas simples para a produção de caixa. Nem especifiquei. São as máquinas, claro, que eu mostrei ali, uma serra mármore, corta mármore, sei lá, como vocês queiram falar, que no caso específico é da Bosch, que o pessoal chama muito Makita, não tem nada de errado, eu até especifiquei, ou melhor, fiz alguma analogia com outras coisas que muita gente fala aí, tudo. A furadeira, que é também da Bosch, aí eu fui olhar, eu tenho essas máquinas desde 2013. Final de 2013 eu me entender, início de 2014 que passei a usar. Desde 2014 que eu estou usando aquelas duas. Eu cortei meu monte de coisa extremamente resistente, agora requer um cuidado. E a esmerilhadeira, começando a trabalhar com ela agora. Todas da Bosch, aí uma coisa que eu tenho que salientar aqui, que tem coisas que são legais, mas tem coisa, por exemplo, a Volkswagen. A Volkswagen não é quem criou a Volkswagen, mas foi criado no regime nazista lá de Hitler, Adolfinho, Adolfo Hitler. Isso não quer dizer que a Volkswagen seja para ser condenada, mas foi criado num período terrível da história da humanidade, ou seja, no meio nazista, tá bom? A gente sabe que foi o nazismo, nazifascismo, é só estudar, não gosto, sou respeitador de todos os professores, não gosto de história, sou sincero, nunca gostei, nunca vou gostar. A história que eu ainda tolero, e aí respeitando, que eu ainda tenho uma certa empatia, é a história das ciências, ou seja, como foi aquele evento. Mas voltando aqui, que é o que interessa, Robert Bosch foi um alemão que nasceu no ano de 1861 e no ano de 1866, depois de ser engenheiro e ter trabalhado nos Estados Unidos, ele criou a Bosch, na verdade, inicialmente uma oficina, e começou a inventar equipamentos e máquinas para vários veículos, se tornou uma referência. Ele, em 1937, ele cria uma empresa limitada lá na Alemanha, em Stuttgart, e que auxilia também pelo menos na Mercedes-Benz, um dispositivo em bomba de indução, de ignição e outras coisas, vários equipamentos, isso é fato. E são equipamentos, mas o fato ali é por conta da questão quem foi ele. Vai na biografia, queira saber quem foi. Foi um homem de status, um engenheiro, um inventor, mas acima de tudo um homem respeitoso, respeitador dos direitos humanos, das diversidades, chamada diversidade, um homem que prismava pelo desenvolvimento técnico dos seus funcionários,
que também ele criou a jornada de trabalho de 8 horas diária, 5 dias na semana, ou seja, 40 horas, onde até onde eu sei ele foi um precursor, ou precursor. Ele é pioneiro, foi pioneiro, e morreu no ano de 1942, em plena Guerra Mundial lá do Hitler. Foi só Hitler, teve um monte de gente que acreditou isso. Então, pelo tudo isso, por isso aí muita gente já tinha questionado, por que você fala da Bosch? Você poderia falar da Makita, que é japonesa, poderia falar de outras marcas, de outras máquinas, de outros, mas ela não só porque é um equipamento excelente, mas por conta da sua história, da biografia do seu idealizador, daquele que começou, que hoje tem máquinas que já surgiram depois, e os melhoramentos, aperfeiçoamento, só é ver a questão o que são usados nos automóveis, depois do falecimento dele. O filho seguiu, a família segue, mas é uma empresa que tem que ser respeitada. Sei o que? Não tem aqui, independente de onde surgiu, mas esse ponto tem que ser reconhecido. E aí a gente encerra por aqui, dizendo para vocês que isso foi a retrospectiva e vocês podem fazer os questionamentos que quiserem, desde que seja educado, pronto aqui para responder.